Muito bem. Então, a gente entra agora no apêndice, né? Não, aqui é um momento mais curto, mas em que eu vou falar um pouco sobre trombose venosa do membro superior, né? Botar algumas características e também fazer um tutorial sobre algumas coisas que eu acho interessante você lembrar na hora de fazer essa avaliação. Uma avaliação breve aqui, né? Uma recordação da anatomia. Quando a gente fala veias do membro superior, a gente inclui as veias do braço, né, propriamente dita, mas a gente inclui também as veias do mediastino. Então, quando a gente fala de Doppler de membro superior, a gente fala de jugular, a gente fala de veias braquicefálicas, a gente fala até de cava superior, subclávia e os vasos do braço, axilar, braquial, radiais e unares, né? A gente vai ver que no sistema venoso, a partir da axilar para braquial, né, no bordo distal aqui do renono maior, você vai encontrar veias ladeando, ou seja, a artéria braquial ladeada por duas veias braquiais, a artéria radial por duas veias radiais, a artéria unar por duas veias unares. Axilar só tem uma veia axilar e uma artéria axilar, subclava da mesma forma, jugular interna, né, que seria a carótida, a irmã dela aqui, e veias braquicefálicas confluindo para a veia cava superior. Tá? Então, como é que a gente vai avaliar isso aqui? Etiologia de TVP a gente pode dividir em dois grupos, primária e secundária. Primária idiopática ou em consequência de variações anatômicas, aí a gente tem o desfiladeiro torácico, que é a causa mais comum. E a secundária, 80% dos casos, ela está relacionada com o uso de catéteres, ou intravenosos, ou de acesso profundo, ou uso de marca-passos. E a neoplasia maligna. Então, são causas mais comuns, né? Os catéteres e tem neoplasia maligna produzindo TVP, e já já a gente vai falar por quê. Então, desfiladeiro torácico, a gente tem artéria, tem veia e tem plexo braquial. O plexo braquial sair do processo transverso, né, e as veias e artérias sair do mediastino para chegar no braço, elas passam por alguns caminhos aqui, ó. E nesses caminhos nós temos três passagens que podem produzir compressões nesse plexo neurovascular, que são o intervalo entre escaleno anterior e posterior e médio, né, anterior e médio, esse espaço aqui costoclavicular e o espaço atrás do peitoral menor aqui, ó. São chances aqui. Isso vai produzir a síndrome do desfiladeiro torácico, que pode ser neuronal, pode ser arterial e pode ser venosa. Muito mais comum a neuronal, 90%. Né? Depois vem a venosa e terceira arterial. A veia subclave aqui, ela pode ser comprimida onde? Né? A sua maioria aqui, ó, no espaço costoclavicular. Então, você tem aqui, num lado, o escaleno anterior e no outro, um ligamentozinho, um ligamento chamado costoclavicular. Então, ele pode ser comprimido dessas duas formas. Ou há uma hipertrofia do escaleno anterior, comprimindo a veia subclave, ou você pode ter uma alteração anatômica do ligamento costoclavicular comprimindo a subclávia. O que vai acontecer aqui? Fluxo lento, compressão constante aqui, lesão endotelial, formação de trombo, né, que caracteriza a psino de Page-Schutter. O meu alemão é muito fluente. Alemão Page-Schutter, parece. Então, o que você tem? A compressão da subclávia formando trombo, né, nessa região aqui. Você tem compressão constante. Qualquer paciente que tenha, os pacientes atletas, né, que façam muito exercício com o braço acima do ombro, voleibol, beisebol, músico, né, toca violino pela posição viciada do braço, pode estar fazendo lesões constantes nessa compressão da subclávia. Essa lesão faz um processo inflamatório crônico, essas células inflamatórias produzem citocinas que acabam ativando, né, a cadeia plaquetária aqui, né, a cascata de coagulação. Então, você começa a formar trombo aqui.
Então, se forma trombo, esse fluxo para de subir, então você começa a apresentar o quê? Distensão venosa, né? Circulação colateral. É muito comum a gente encontrar paciente que faz diálise, né, com fístula artéria venosa, que faz trombose venosa profunda, ele começa a desenvolver a circulação colateral. Edema de membro inferior, de superior e dor. Não nessa ordem. Às vezes a dor aparece antes do edema, às vezes você pode ter o edema, mas a circulação colateral ela é muito frequente. Então, qualquer paciente membro superior chegou com circulação colateral, é porque existia uma obstrução venosa crônica que desenvolveu essa circulação colateral e você vai ter que fazer uma investigação bem direitinho no sistema profundo. Então, ela vai ocorrer no braço dominante, né? Pacientes que fazem atividade física repetitiva ou incomum, como levantar peso, tênis, bola de beisebol, atividade repetida acima da cabeça, que vai provocar esse dano endotelial na íntima, estimulando, né, a cascata de coagulação. Aqui um exemplozinho, a veia subclave aqui, você vendo aqui no corte transversal, você vê o trombo aqui distendendo a veia, chegando aqui, ó, essa aqui é a clavícula. E aqui no transverso peitoral menor aqui, a subclave aqui, ó, composta de trombo. Você vê cranialmente, você vê que tem circulação colateral aqui, ó, chegando até a clavícula. Certo? Então, essa é uma investigação que você tem que estar sempre fazendo. Causas secundárias. Catéter central, PIC, vai fazer o quê? Irritar, fazer lesão endotelial, vai prejudicar o retorno do fluxo e é mais suscetível à formação de trombos. E o tumor, né? O próprio tumor, ele estimula, né? Produz fatores teciduais, fatores de neovascularização, de necrose tumoral, que acabam estimulando, acionando a cascata de coagulação. Paciente com um tumor que faz, por exemplo, quimioterapia, a quimioterapia é citotóxica também, ela pode produzir lesão endotelial. Aí esse paciente está lá com catéter para fazer quimioterapia, acamado com tumor, a chance de fazer trombose é muito grande. Então você tem que sempre pensar. E a outra coisa, paciente que faz trombose do nada, sem nenhuma causa aparente, sempre pensar em neoplasia, sempre pesquisar, pensar em trombofilia e pensar em neoplasia. Aqui um exemplo, ó. Esse paciente aqui, mostrando que os vasos mais frequentemente afetados pela TVP é a subclávia, axilar e jugular, né? E, ao contrário do membro inferior, geralmente tem mais de um segmento envolvido. Então, nesse exemplo aqui, o paciente ele tinha um tumor, uma trombose extensa na jugular esquerda. Isso aqui estendia para a subclávia, que estendia para axilar e que também estava lá no tronco braquicefálico. Estava lá na veia braquicefálica. Essa aqui é a jugular no sagital e essa aqui é a jugular no transversal. Repare que tem umas linfonodomegalias aqui, ó. No finalzinho do clipe tem até uma maior aqui, ó. Esse paciente, se não me engano, ele tinha linfoma, né? Então é aquela situação, ele é acamado, com catéter, fazendo tratamento com câncer, a chance de trombose é grande. Aqui, outro caso, paciente renal crônico, ele veio para fazer uma avaliação da fístula, que ela parou. Na verdade, existia uma trombose em veia cefálica, e ele estava com catéter na jugular direita, que estava dialisando por esse catéter. Então, se você reparar nesse clipe aqui, ó, eu estou com a convexa, né? Então, você fazendo a varredura, você vê o catéter aqui, ó, entrando no vaso, e distalmente aqui, ou proximalmente, né, na confluência da jugular com a subclávia, a gente vê esse trombo se formando aqui, ó. Tá? Então, esse paciente aqui é aconselhável remanejar aqui, porque ele estava formando o trombo, né, associado ao catéter. Então, isso é uma coisa possível de acontecer. Muito bem. A gente entra aqui no tutorial, na avaliação da pesquisa TVP dos membros superiores, ok?
Então, o teu primeiro passo aqui, o objetivo vai ser jugular interna, né? Então, incidência transversal, você já faz a compressibilidade, aqui você tem uma compressibilidade fácil, e a gente vai ver que no sistema venoso do membro superior, nem sempre a compressibilidade é possível, né? Nos vasos proximais, tipo subclávia, braquicefálica e parte da axilar. Então, você faz a varredura cranial, faz a varredura caudal. Aqui embaixo você identifica a anatomia, né? O que está lateralmente, medialmente. Então, a gente tem aqui, ó, veia subclávia lateral, braquicefálica medial, cefálica e jugular interna. Então, você vai sempre caracterizar, né, essa confluência de veias e vai avaliar uma de cada vez, ok? Eu, antes de descer, eu subo um pouquinho só para lembrar de uma coisa. Lembrar da jugular externa, né? A jugular externa, às vezes, ela é útil para alguma opção de acesso, mas sempre vai aliar também a jugular externa, né? No caso dela aqui, essa jugular externa entra aqui no terço médio aqui da jugular interna. Às vezes ela desce um pouquinho mais, conflui, né? Drena um pouquinho mais baixo. Mas lembrar sempre dela, né, para você não deixar de avaliar todos os vasos. Muito bem. Jugular interna no sagital, você faz o mapeamento colorido e você vai avaliar o espectral da jugular com o mesmo objetivo que você avaliou lá a femoral comum. Qual é o objetivo? Né? De ver a facicidade, ver se deste ponto até o ato direito está tudo legal, se existe oclusão ou não. Se você avaliar aqui e ver um fluxo, por exemplo, com perda de facicidade, pode ser que você tenha alguma oclusão mais proximal, né? Seja em subclávia ou seja em veia braquicefálica. Então, é sempre interessante você estudar a fasicidade dele durante o ciclo. Tá? Então, ele vai traduzir essa variação pressórica do ato direito. Avaliou a veia jugular espectral. A gente vai passar aqui, você tem a variação respiratória, o paciente respirou, ó, uma variação respiratória, isso você pode usar também como recurso para estimular essa variabilidade e tá, testar, né, essa variabilidade do ciclo aqui, ok? Bem, aí agora você passa para a fossa supraclavicular, tá, em cima da clavícula, para estudar a veia subclávia. Não dá para comprimir aqui, tem o osso aqui, ó. Então você tem que usar o mapeamento colorido e o espectral também. Lembrar que a veia cefálica ela costuma entrar aqui, ó, né? A veia subclávia recebe tanto veias profundas, como a veia braquicefálica, como recebe drenagem de sistema superficial, venoso superficial, que é a cefálica. Então você faz a mesma coisa que você fez na jugular, você faz aqui na subclávia também. Então ele mostra que a variação bem direitinha está atestada aí a perviedade da veia subclávia. Então você fez isso aqui lateralmente e o próximo passo que você vai fazer medialmente e fazer a mesma coisa na veia braquicefálica. Pegou a veia braquicefálica, ajustou aqui o Doppler. E tem uma variação pressórica aí também bem interessante. Lembrar que aqui também é um local difícil de comprimir. Incidência infraclavicular agora. Aqui você tem tanto a incidência transversal quanto a incidência no sulco deltopeitoral, para estudar artéria e veia axilar. Então, da mesma forma, você aqui fazendo o sulco deltopeitoral, como a progressão da artéria da veia é obliquada, você pega ela quase no transverso. Então, você aqui, existe uma chance de compressão, aqui um pouco mais distal, mas você vai usar também o recurso de mapeamento colorido e vai usar o recurso aqui do espectral também.
Então, temos aqui a via axilar. Ajustei um pouquinho aqui. E você pode também, na via axilar, fazer o espectral. Apesar de que o mapeamento colorido aqui já está mostrando uma fasicidade muito boa, né? A leitura aqui do colorido já mostra que a fasicidade dela tá normal. Então, vai te ajudar aqui essa variação pressórica aqui. Você vê aqui a fase de contração atrial, ó, bem direitinho. Agora a gente vai entrar, né, no último ou no penúltimo ponto, que seria as veias braquiais. E aqui você vai usar a compressibilidade. É muito fácil de comprimir as veias braquiais. E você pode fazer a varredura aqui distal, sem problema. E na dúvida, você também pode usar o mapeamento colorido e lembrar que aqui a gente vai precisar da compressão distal, né? Para você ter um enchimento melhor. Né? Então, você tem a artéria aqui e as duas estão enchendo aqui, ó, na compressão distal. Correto? O último tempo é um tempo que você não precisa fazer de rotina, mas é sempre bom avaliar, que seria o quê? Você colocar a sonda convexa, diminuir a sua frequência para tentar estudar os vasos mediastinais, ok? Então, você tem aqui, aí você pode usar a sonda endocavitária, então a barra verradura, a fim de achar as veias braquicefálicas, direita e esquerda. Eu geralmente começo me guiando aqui, tireoide, carótida, a jugular, direita, viro sagittalmente e consigo ver aqui, ó, a veia braquicefálica direita e começa a se formar o Vzinho aqui, ó, a veia braquicefálica esquerda. Aqui você vai precisar muito do mapeamento colorido, porque a gente tem artérias passando aqui para identificar, né, o fluxo venoso. Então, a gente tem a veia braquicefálica direita, a braquicefálica esquerda. Isso aqui é muito útil quando você tem qualquer suspeita de trombose mais central, alteração de fasicidade nas veias mais periféricas, vamos dizer assim, subclávia, jugular. Aí a gente tem aqui a esquerda e a direita. E você vai fazer o espectral para comprovar a natureza do vaso, se é realmente a veia que você está estudando, e se ela tem a fasicidade, se ela tem a variação. Né? Ajustei o PRF aqui. Então, você tem uma variação aqui pressórica deste vaso, e você vai fazer na esquerda também. Na confluência, você tem a chance também de fazer na veia cava superior. Lembrar, né, que esses pacientes que têm trombose podem fazer síndrome da veia cava superior. Qualquer trombo na cava superior, compressões externas, linfonodomegalias, tumores, pode diminuir, né, o fluxo nela. E aqui, só para lembrar do arco aórtico, a veia braquicefálica esquerda, ela passa meio que deitada em cima do arco aórtico. Lembrar disso, né? Que isso pode até simular estenoses aqui. Então, está mostrando aqui o fluxo bonitinho da veia braquicefálica esquerda. É isso, moçada. É o que eu tinha para vocês aqui. A ideia foi sempre colocar o máximo das informações práticas que a gente tem no dia a dia. E passa a palavra agora para o Abaeté, professor. Pessoal, antes de ir para as dúvidas aí, né, para as perguntas do chat, eu tenho só um recadinho aqui para vocês, tá? Ele vai ainda ver algumas dúvidas aí que tiver no chat, algumas perguntas, podem colocar, na sequência a gente já vai responder. Essa parte de dupla sempre é uma parte realmente que a gente tem muita demanda, né? Muitas dúvidas, é uma coisa que sempre tem novidade, ou tem, né, novas abordagens, protocolos e tudo. E o pessoal sempre pede para a gente, né, fazendo atualização em dupla e tudo. E aí a gente acabou montando, né, um programa completo aí de Doppler, a parte arterial de membro inferior,
venoso de membro inferior e fístulas arteriovenosas, tá? Ele vai ser todo online. E a gente resolveu trazer esse tema de TVP, que é um tema muito prático, né, do dia a dia. Todo mundo que dá plantão, todo mundo que trabalha em hospital, todo mundo que trabalha mesmo em clínica, até chega, né, exame suspeito de TVP. Então, a gente trouxe esse tema para vocês conhecerem um pouco mais. Mas quem quiser aprofundar, quem quiser saber protocolos avançados, e desde o básico até o avançado de Doppler, arterial e venoso de membro inferior e fístulas, a gente vai ter um programa, tá, que a gente vai lançar amanhã, na verdade, mas eu já vou deixar o link aqui do pré-lançamento para vocês. São mais de 11 horas de conteúdo com o professor Carlos. Ele vai dissecar todos os conteúdos, onde ele vai mostrar como ele lauda e os protocolos que ele faz, da forma como ele mostrou aí, muito didático, né, muito prático, e é um curso todo online que você faz no seu tempo. O curso, normalmente, ele vai ter 3 meses de acesso, mas nos primeiros inscritos vão ter 6 meses, então você vai ter 6 meses para acessar tudo lá. E vai ter todo esse conteúdo, além dos grupos, né, para tirar dúvida diretamente com o professor, do dia a dia, né, discussão de casos. Então, tá bem bacana esse programa. Quem já faz curso com a gente aí conhece como é que a gente trabalha. Então, eu vou mandar aqui o link para vocês, quem quiser dar uma olhadinha, porque só vai ser divulgado nas mídias amanhã. Mas para quem participou da aula de hoje, a gente já vai fazer a pré-divulgação. Estou colocando aí no chat o acesso, tá, do link do curso. E está muito acessível, tá? O valor dele está muito acessível mesmo. A gente fez assim, realmente para difundir muito essa parte do Doppler. Então, lá tem todos os conteúdos, tem todos os detalhes, o que é que vai ser feito em cada módulo, mas qualquer dúvida podem falar com a gente aí no WhatsApp ou no Instagram, que a gente passa, ok? Só queria dar esse recado para vocês, agradecer mais uma vez o professor Carlos aí pela sua disponibilidade, agradecer a vocês pela presença. Ele vai tirar algumas dúvidas aí de vocês no chat, ok, pessoal? Então, boa noite, ele vai tirar alguma dúvida que vocês têm.